Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Vita Talks. Eu sou a Leite Poerski. Eu sou a Kate Oliveira. E hoje estamos aqui com um casal de médicos, Gabriela Pozobon, cardiologista, Maurício Hoffman, psiquiatra, que recentemente inauguraram a clínica no Vita Center. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Obrigada. Obrigado, Letícia. Para começar, a gente gostaria que cada um de vocês se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a formação de vocês. Então tá, já me olhou, já sou eu primeiro. Então eu sou o Maurício Hoffman, eu sou psiquiatra, me formei em medicina aqui na Universidade Federal de Santa Maria, também me formei em fisioterapia um pouco antes e fiz o mestrado em farmacologia aqui também. E na época da medicina, eu entrei na medicina porque na fisioterapia eu comecei a gostar muito da parte de neurologia, enfim. E eu queria muito fazer pesquisa, sempre tinha essa vontade, e aí acabei me encontrando no que eu queria fazer, mais ou menos. Entrei na medicina pensando nessa ideia, mas depois estava me interessando muito por comportamento humano, enfim, optei por fazer a psiquiatria. Acabei passando na residência em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, onde eu fiz a minha formação de psiquiatria, fiz doutorado lá também, e voltei para cá, né? E, bom, enfim, a história é breve, vamos dizer assim, né? Eu sou professor também na Universidade Federal, sou pesquisador em alguns grupos pelo mundo aí, né? E na área de psiquiatria. Gabriela, agora é contigo. Bom, então, meu nome é Gabriela, eu sou daqui de Santa Maria, fiz a faculdade aqui na UFSM também, e desde o início da faculdade a cardiologia entrou, assim, como uma área de interesse muito importante, assim. Primeiro me fascinou pela objetividade da área e pela ampla gama de pesquisa que tem dentro também. Então, todas as condutas cardiológicas, embora muito complexas, todas a gente consegue ter um embasamento num artigo científico, em diretrizes. Então, tudo que eu faço de condutas no consultório ou na internação dentro do hospital tem um embasamento científico, um embasamento teórico. E isso me traz assim um desafio que é estar sempre atualizado e sempre buscando mais conhecimento, mas ao mesmo tempo é o que brilha o olho, é o que dá vontade de continuar fazendo também. Bom, e como que é então essa parceria que vocês têm, de trabalharem no mesmo espaço? Vocês trabalham de forma integrada ou não? As salas são separadas? Como é que funciona o atendimento de vocês? É integrado, mas tem suas particularidades, vamos dizer assim, né? Então, a Gabriela, a gente é casado, né? Enfim, então a gente queria ter um espaço que a gente pudesse tocar e fazer, porque ela também trabalha com outro grupo de cardiologia aqui em Santa Maria. Eu trabalhei com outro profissional também, que é um amigo, e a gente queria ter um espaço nosso, né? Então a gente conseguiu criar esse consultório, vamos dizer assim. Só que a minha sala é bem diferente da Gabriela, né? A Gabriela tem uma sala bem clínica, assim, tem pia, tem maca, né? Eu não tenho isso, né? Eu tenho a minha poltrona, a poltrona do paciente, onde ele pode se sentir confortável, né? A minha sala é toda vedada acusticamente, assim, então a porta veio de fora, né? Toda a parte do drywall, assim, foi um profissional muito competente que fez e está bem vedadinho, assim, então o paciente pode estar lá dentro, sentir à vontade para falar as coisas que quiser, enfim, faço a minha avaliação clínica, mas é um espaço, tem o meu escritório, vamos dizer assim, onde eu anoto as coisas, enfim, separado, mas é um espaço diferente, mas a gente se une no mesmo consultório, vamos dizer assim, né? A Fernanda, nossa secretária, está ali e recebe os pacientes, né? Faz toda a parte de gerenciamento, mas a gente consegue trabalhar junto, assim, e é gostoso a gente conseguir, numa escapadinha de outro paciente, assim, a gente poder dar um oizinho, uma piscadinha. Enfim, matar a saudade. Mas é legal, isso é legal. Né? Embora sejam especialidades muito distintas, assim, a cardiologia é completamente objetiva e a psiquiatria não tanto. Os nossos pacientes transitam entre uma e outra, então eu recebo muito paciente com queixas cardiológicas, eu tenho palpitação, eu tenho dor no peito, que às vezes são questões psiquiátricas, então a gente já consegue fazer essa conexão, assim, e se precisar de algum atendimento dele, eu referencio a ele, mas muitas vezes, até pelo convívio e algumas coisas que a gente observa, eu consigo tratar daquelas coisas ali, sabendo que são questões que não são cardiológicas e sim mais psiquiátricas, a gente consegue se combinar e atuar juntos, assim, né? Tem muitas patologias de saúde mental, né? Embora o Gabriel falou assim, é menos objetivo, mas a gente sempre tenta
trazer para o paciente um tratamento mais baseado em evidência possível, né? Que é o que eu faço, assim. Eu sou como cientista, eu também trago muito dentro da universidade, na minha atuação, né, sempre baseado na melhor evidência disponível para os tratamentos da saúde mental. E a gente vê que epidemiologicamente, que é uma área que eu trabalho também, a parte de epidemiologia psiquiátrica, tem muita comorbidade com a questão cardiológica. Né? Então, muitos pacientes de transtorno humor bipolar, por exemplo, deprimidos, né, enfim, pacientes depressivos, às vezes tem alguma questão de comorbidade. Né? E a Gabriela falou assim, a porta de entrada, muitas vezes, do paciente com transtorno mental é na cardiologia. Eles vão procurar cardio por ter um transtorno do pânico, por exemplo. Então, essa integração existe em toda a medicina, né, no fim das contas. E já era assim antes? Antes de chegar no Vita, como que vocês trabalhavam também? A gente trabalhava em casa, a gente discutia bastante os pacientes em casa. Agora a gente não leva mais pra casa, a gente consegue resolver ali. Teve um mês que a Gabriela estava receitando mais escitalopram do que eu, assim. Então, né, porque acabava procurando, ela identificava a questão de humor, né, ou de ansiedade, e acabava... Mas a gente, né, acaba conversando sobre isso. Mas claro que eu atendo cardiologia, então muito da minha limitação eu já digo, e a partir de agora é contigo. E quem é o público de vocês? Como é que são os pacientes? Geralmente quando a gente pensa em cardiologia, a gente pensa em um público às vezes de mais idade. Como é que funciona? Vocês têm algum nicho assim? Eu tenho observado bastante gente jovem procurando para fazer atividade física e para se cuidar também. Porque tem história familiar de doença cardíaca ou porque tem história de colesterol elevado, pressão alta, já vem mais cedo para tentar prevenir ou detectar um problema precocemente, né? Então, tem sim o público 40, 50, 60 anos, mais idosos tem também, mas tenho visto bastante um público jovem, 30, 35, 40, querendo se cuidar mesmo. Sim. Mas também está procurando... A Gabriela fez uma especialização em cardio-oncologia, né? Está tentando buscar esse nicho também, assim, porque o tratamento oncológico acaba trazendo comorbidades para o coração, né? Seja pelo efeito danoso do tratamento do câncer, acaba afetando um pouco o coração. E a Gabriela tá buscando fez essa especialização e está buscando esse nicho também, assim, agora eu falando da parte dela. Não, mas que bacana, e justamente, né, acaba complementando o outro também, né, e que legal que no Vita também, a gente gravou até recentemente um podcast com o Lucas Feijó, que é onco, daqui a pouco vocês fazendo parcerias lá dentro, conversando, formando a comunidade do Vita, o ecossistema, como a gente fala, né, vocês conversando entre as áreas e daqui a pouco um paciente de um acaba se tornando paciente do outro, né? E o que a gente observa também no paciente oncológico é que com a melhoria dos tratamentos, os pacientes vão ficando mais longevos, vão vivendo mais e isso é muito bom. Mas nesse período também vão tendo mais tempo para desenvolver a doença cardíaca, tanto relacionada ao tratamento quimioterápico quanto relacionada ao envelhecimento mesmo, né? Então, esse é um público que está aumentando bastante. E até a relação com a saúde mental, e aí também pegando um pouquinho da tua área, né? Então acaba que tudo vai se integrando e tu vai tendo, né, uma conversa entre todas as áreas. E o público lá do teu consultório, Maurício, atende crianças, adolescentes? Não? Eu atendo de adolescentes para cima, né? Então eu costumo pegar com assim, pacientes a partir dos 16 anos, que tem um monte de particularidades nessa fase da adolescência, que muitas das coisas que eu pesquiso acabam se concentrando nessa faixa etária também. Mas dos adolescentes para cima, né? Normalmente meus pacientes são adultos, na média de 40 anos, 15 para mais, 15 para cima, vamos dizer assim, né? A maioria acaba tendo transtornos de humor, né? Depressão, por exemplo, né? Alguns com transtorno de ansiedade e também déficit de atenção, né? Eu acabo atendendo as cooperações que eu faço com TDAH, né? E de pesquisa, enfim, mas uma boa parte dos pacientes que eu atendo hoje em dia vem para fazer diagnóstico diferencial de transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, e transtorno de déficit de atenção, né, que é o TDAH. Porque assim, a atenção é uma dimensão do nosso funcionamento que ela é afetada por um monte de coisa. Eu posso ficar com problema de atenção porque eu estou com humor deprimido, baixa energia, eu posso ficar porque eu estou ruminando aqui minhas ansiedades, minhas preocupações, e eu não presto mais atenção do que está na minha frente, né? Então os pacientes chegam meio confusos assim hoje, né, achando que tem TDAH, e uma boa parte das vezes é uma ansiedade. Aí tu trata a ansiedade e resolve a atenção, né? Não precisa ficar prescrevendo metilfenidato. E às vezes não, às vezes é realmente um caso de TDAH e melhora muito com o tratamento do déficit de atenção, né? Então esses são a maioria dos casos, assim, né, que eu acabo atendendo no consultório. Menos transtorno do humor bipolar, mas eu atendo também,
E esquizofrenia, que eu também é uma coisa que eu atendo, mas tem vindo pouco no consultório especificamente. São pacientes que acabam sendo mais graves e eles procuram outros atendimentos, né? Sim. De consultório acaba vindo menos. Mas eu atendo todos esses espectros, assim. Sim, e a gente vê bastante, eu queria te perguntar se tu vê isso bastante também, porque, por exemplo, nas redes sociais agora meio que se popularizou, né, falar que tem TDAH, Eu ia ou perguntar tem isso. ansiedade, né, e tu vê também esse aumento de procura para diagnósticos, enfim? Tem, assim, eu vejo que comparado a, sei lá, 2016, quando eu cheguei em Santa Maria, parece ter mais procura por isso, mas não mais casos, né? Porque acaba sendo o diagnóstico de ansiedade, no fim das contas. Mas existe uma demanda, em termos populacionais no Brasil e no mundo, tem uma demanda reprimida bem grande, né, para isso. Assim, 8 a cada 10 casos de déficit de atenção não tem nem diagnóstico no Brasil, quiçá tratamento. Né? Então ainda precisa se diagnosticar muitos casos de déficit de atenção, especialmente na infância e adolescência. Especialmente na infância, na verdade. Né? Mas existe também a questão do TDAH no adulto. Né? Tem vários tipos de TDAH nesse sentido, em termos de idade de começo de sintomas. Mas eu vejo que tem mais procura, mas não necessariamente esses que procuram têm o TDAH. Mas tem muitos casos de TDAH que estão aí na comunidade e não têm nem acesso ao serviço, né? Vamos dizer assim. E, assim, pensando numa forma informativa, assim mesmo, como é que tu poderia auxiliar as pessoas a entenderem o que será que eu tenho? Será que eu tenho um TDAH ou uma ansiedade? Por onde eu começo procurando? Os primeiros sinais que a pessoa pode ter. Assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, que o TDAH, né, o problema é que o foco atencional troca o tempo inteiro. E então a minha atenção está aqui prestando atenção, daqui a um pouco eu estou lembrando do filme que eu vi, daqui a um pouco eu estou olhando um desenho que está ali, então eu troco o meu shift atencional, o meu foco de atenção, ele troca o tempo inteiro. E eu não tenho controle sobre isso. Então eu tenho uma dificuldade de direcionar a minha atenção para quando eu preciso. Mas assim, a minha atenção, ela troca para qualquer coisa, para coisas legais, para coisas, às vezes, de preocupação, né? E o TDAH também, especialmente no adulto, o adulto é um pouquinho diferente do TDAH comparado com o da infância, porque ele fica mais um déficit de função executiva, assim. Então eu não consigo planejar minhas coisas, né? Tudo é uma bagunça. Eu primeiro boto o tênis, depois eu esqueci que eu tenho que botar a calça, eu esqueci a chave do carro dentro da geladeira, sabe? Aquelas coisas perdidas, assim, é déficit de função executiva mesmo, não consigo executar as minhas coisas. Isso o adulto fica muito claro. Então, associado a essa coisa do foco que troca o tempo inteiro, né? E a ansiedade, não. A ansiedade, o foco da atenção é predominantemente sobre preocupações. Então eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo para ontem. Né? Então eu vou dormir pensando em problema, fico passando a agenda, essa coisa da ruminação. Eu também não tenho um controle da minha atenção, mas ela está direcionada só para problemas e preocupações. Então essa é uma diferença importante. As duas eu não vou ouvir o que tu está me falando. Presta atenção no que eu estou te falando. Se eu tiver TAG ou TDAH, eu não consigo prestar atenção, mas por motivos diferentes. TAG é né? Então, ansiedade, TAG é ansiedade generalizada. Né? A ansiedade generalizada também tem esse excesso de preocupação, também a irritabilidade importante, a tensão muscular, né? Então são outros critérios assim, mas essas são diferenças que às vezes são sutis e o paciente não percebe, né? Mas aí tu fazendo o diagnóstico, avaliando, tu percebe porque isso é importante por quê? Não por uma questão só de porque eu dou o diagnóstico bonitinho, correto, porque o tratamento muda completamente. E ainda se eu tenho a comorbidade, porque às vezes eu tenho um paciente que tem as duas coisas. Só que o que tu tem que fazer primeiro? Primeiro tu tem que tratar a ansiedade, porque já tem ensaio clínico mostrando que se tu trata primeiro o TDAH, tudo fica uma bagunça. Se tu não trata direito a atenção, o cara fica mais ansioso, porque o efeito colateral do tratamento é a ansiedade. E eu tenho que estar com a ansiedade bem estabilizada e o humor bem estabilizado para poder tratar com o estimulante. Então esses detalhes são importantes. Então por isso que é importante fazer o diagnóstico direitinho, porque o tratamento impacta, o tratamento importa. Sim. E uma coisa que a gente fica em dúvida também, né? Acho que isso que a Kate trouxe, desse boom de informações e do rótulo, porque parece que as pessoas... eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê. Daí tu fica... Uma justificativa também, às vezes, né? Exato, pra justificar muita coisa. Mas a questão também paira, eu imagino, em relação ao tratamento, ao diagnóstico, não ao tratamento. Como se descobre isso mais a fundo? Porque também... é mais complexo na psiquiatria tu chegar a certos diagnósticos, né? Em que momento tu vai chegar, tu tem TDAH, tu tem TDA, tu tem um transtorno. Quanto tempo, mais ou menos, para quem tá escutando, e daqui a pouco, mas será que eu tenho, não tenho? E quando que ele vai fechar esse diagnóstico? Em que momento?
não sei se entendi bem a tua pergunta, mas a avaliação é clínica, né? Não tem nenhum exame laboratorial, Exato, de não tem imagem, exame. teste. Os testes neuropsicológicos vão pegar as funções, mas não vão pegar o porquê. Né? Então, a testagem neuropsicológica pode ser interessante. Quem faz isso é o psicólogo, que tem essa habilitação, vamos dizer assim. Mas, como eu falei, a atenção pode estar prejudicada por uma série de motivos. Eu já peguei muito paciente ansioso com teste dizendo que estava com déficit na atenção, mas o problema é a ansiedade. Trata a ansiedade, ele melhora. Né? Não quer dizer que tenha... O teste neuropsicológico não vai dar o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Né? Como qualquer problema de saúde mental, assim. Então, tu vai ter o acompanhamento histórico, às vezes o fator familiar é importante, porque o TDAH, assim como o transtorno bipolar, esquizofrenia, a carga familiar e genética é muito alta, né? Diferente de depressão e ansiedade, que isso não é tão importante. E as coisas em psiquiatria e saúde mental são transdiagnósticas também, né? Esse que é um ponto. Eu trabalho uma perspectiva mais transdiagnóstica das coisas, assim, porque os diagnósticos mudam com o tempo, mudam, né? Então, nesse sentido, os fatores de risco familiar, né, não tem uma coisa muito específica, assim. Então, mas não há um momento, né? Por exemplo, o TDAH, ele tem algumas trajetórias. Tem a maioria dos TDAHs da infância, eles curam sozinho com o tempo. É só um atraso do desenvolvimento, na verdade. Então, assim, 80% vai melhorar sozinho. Tem alguns, uns 30%, assim, dependendo do estudo, assim. Mas tem um diagnóstico mais oscilante. Eles vão ter uma piora dependendo da demanda que eles têm cognitiva na vida. Se eles não têm nada para fazer, eles melhoram, vamos dizer assim. E tem os que surgem no adulto, que é uma percentual um pouco menor, assim, né? Que é o fenótipo um pouquinho diferente, como eu falei, um pouco mais essa disfunção executiva. Na infância tem muita hiperatividade também, essa falta de inibição, né? Estão andando no teto. Mas, de novo, o diagnóstico de transtorno mental são coisas graves. Sim. Né? Assim, não é que hoje eu acordei de um jeito, amanhã do outro. Eu posso ter minha atenção prejudicada porque eu estou uma semana sem dormir. Daqui a pouco isso melhora. Isso não é um transtorno, não preciso tratar com remédio, muito menos com remédio. Sim, né? Exatamente. Até agora que tu falou nessa questão medicamentosa, né? Tu fez um mestrado em fármaco, né? E como a gente vê também essa banalização, né, do medicamento. Às vezes tu não procura um profissional e aí tu tem uma familiar, alguém da família que, eu tomo esse remedinho aqui e me deixa tranquila. E aí, às vezes, o paciente tem um TDAH e vai tomar um remédio para ansiedade, tem um outro efeito, né? Então, como tem uma interferência também no medicamento para causa, né? Às vezes vai ter um efeito totalmente contrário, né? Do que tu pode... assim, toda medicina ela é probabilística. Né? Então, assim, se eu tenho pressão alta, a Gabriela pode me tratar para pressão e não funcionar, embora o remédio tenha uma evidência muito boa de que funciona, mas para mim especificamente não funciona. Então, a gente precisa, assim, ir no médico de confiança para testar essas coisas. Né? Assim, tu vai testar o primeiro tratamento baseado em evidência, não funcionou, tu tem uma segunda opção, uma terceira opção. Não é o médico que é ruim às vezes. A questão é que o tratamento, a gente não sabe, a gente sabe que os tratamentos funcionam, mas a gente não sabe exatamente qual tratamento vai funcionar para ti. Né? Então, por isso que precisa ir fazer esse acompanhamento, tanto para avaliação diagnóstica, quanto para saber o que dá certo e o que não dá certo para aquela pessoa, dentro das opções que se tem. Agora, a outra questão é a questão que tu está falando da banalização. Né? A gente tem muitas pessoas que usam metilfenidato e não tem TDAH. Né? E a gente tem pouca gente com TDAH sendo tratado, no fim das contas. Né? Então, às vezes até falta na farmácia o remédio, mas não é para o paciente, é por uso recreativo, por outra coisa. Isso é um outro problema. Isso é um problema de saúde pública diferente. Né? Mas, enfim, né, eu acho que... Sim. E tratamentos, de novo, eu acho que vale a pena... Todo tratamento farmacológico, ele tem efeitos colaterais, todos. Né? Senão é só aguinha. Né? O que não tem efeito colateral é porque não funciona. Então, ele vai ter algum efeito, às vezes menos, às vezes mais. A gente tem que dar aquilo... E o diagnóstico, a nosologia, que é o estudo dos diagnósticos, né? Nos coloca assim, que a gente dá um diagnóstico porque vale a pena tratar. Os benefícios superam os riscos. Né? Então, assim, eu só vou dar um limiar diagnóstico porque aquele cara vale a pena ele tolerar os efeitos colaterais e ele vai ter benefício. Né? O problema é a nossa doença, o nosso transtorno. O problema é ter o diabetes, ter pressão alta. Esse é o problema. E aí, eu poderia usar um antihipertensivo para um paciente que não tem pressão alta? Poderia. Mas por que eu vou fazer isso? Sim. O cara vai ficar lá, né? Sim. Por isso que ele não tem diagnóstico. O diagnóstico é uma questão também é uma questão de vale a pena tratar. Né? Maurício,
Os pacientes, então, que chegam até você, a maioria são indicados, vêm de psicólogos, ou as pessoas te procuram por conta própria também? A maioria procura por conta própria, alguns colegas acabam referenciando também, mas muitos pacientes acabam encontrando nas páginas amarelas que hoje a gente chama internet. Né? Sim. Não, isso que ia comentar, né? Porque também de um tempo pra cá a gente sabe que a psiquiatria perdeu um pouco esse estigma, né? Que as pessoas tinham um pouco mais de preconceito e tudo mais. Como que tu enxerga isso aqui no mercado de Santa Maria, né? Tu que já vem de Porto Alegre também. Não, acho que, assim, eu sinto alguns pacientes falam que os familiares, por exemplo, têm algum estigma ainda, né? Mas, assim, eu acho que procura não vejo... Acho que quando eu cheguei em 2016 tá melhor, né? Porto Alegre não tem nenhum pudor nisso, assim, né? No sentido de as pessoas se enxergam, entendem saúde mental como uma questão de saúde e vão lá procurar o tratamento, enfim. Eu vejo que ainda há um pouco mais de resistência à psicoterapia, né? Como forma de tratamento, assim. As pessoas acho que reconhecem mais, isso é um achismo total meu, porque eu não tenho os dados epidemiológicos de Santa Maria para isso, tá? Mas a sensação que eu tenho é que, com relação à sua saúde mental, não tem tanto problema, eu acho que mais com o tratamento, sim. Né? Especialmente as psicoterapias. As pessoas têm eu acho que uma a gente resistência. pode fazer até um paralelo com a cardiologia nisso, é que o tratamento farmacológico ele é muito mais fácil. Eu vou tomar um comprimido pela manhã e eu vou resolver o meu problema. Então, a psicoterapia é uma coisa que envolve o paciente e envolve mexer nas coisas que têm que ser mexidas. Da mesma forma que na cardiologia é mais fácil tratar com um antihipertensivo, um remédio para o colesterol, do que fazer atividade física diária, do que cuidar da alimentação. Então, as pessoas buscam também um pouco da fórmula mágica e às vezes não é o caminho mais fácil, mas também... poderia ter o acompanhamento, o resto do tratamento, que é o tratamento também, né? Então, a atividade física é um tratamento. Cuidar da alimentação é um tratamento, da mesma forma que a psicoterapia faz parte do tratamento. São tratamentos que exigem um esforço que exigem do paciente, né? Do paciente, Sempre mais difícil, Mas é interessante, e o exercício físico é outra coisa, né? Eu também recomendo bastante, especialmente para os transtornos de humor e ansiedade. E também é uma interface com a cardiologia, assim, é um tratamento que o paciente tem que fazer, né? Sim. Mas eu acho que não é nem a questão, tanto, tu me perguntaste mais acho que tem a questão de ser fácil ou difícil, porque tem pacientes que vai preferir medicação, tem pacientes que vai preferir psicoterapia, tem pacientes que não querem tomar medicação. E aí, quando não tem, tem alternativa com evidência, como a psicoterapia, eu recomendo, né? Encaminho, enfim. Mas eu digo mais a questão de alguns estigmas, assim, de fazer a psicoterapia, então eu sou louco. Né? Acho que essa que ainda tem alguma questão, assim, de fazer esse tratamento, né? Sim. Falando agora sobre o teu consultório, tu realiza ali alguns exames já, ou é mais uma consulta inicial? Como é que funciona? Ali a gente tem o eletrocardiograma, né? Que, como eu costumo dizer, faz parte do exame físico do cardiologista. Então, é necessário a gente fazer para ter uma avaliação mais completa. E de exames, a gente ali, o local é só para o eletro mesmo e a avaliação clínica, consulta cardiológica. E a pressão? E a pressão também, faz parte do exame físico. E em que momento que o pessoal te procura também, da mesma forma que eu questionei o Maurício? Por livre e espontânea vontade ou uma pressão de um clínico, né? De repente, algum exame alterado? Como que funciona? Tem vários cenários, assim. Aqueles que estão perto dos 40, geralmente o homem, quando vem perto dos 40, é porque a esposa quer que ele faça uma avaliação para ver como é que tá o colesterol, ver como é que tá tudo, então começar o acompanhamento. Geralmente, aqueles pacientes, mulheres em torno de 50, 60 anos, vão à consulta ginecológica e lá detecta pressão alta que não sabia que tinha, ou faz algum exame que vem com colesterol alterado, então, porque é a rotina da mulher ir ao ginecologista e acaba sendo referenciado. Eu uso faixa etária mais 60, 70 anos, já faz um acompanhamento, porque já é hipertenso, diabético, já tem alguma coronariopatia, alguma doença cardíaca, então já faz a rotina.
E como não tem uma cara nessas questões aí. Por exemplo, eu tenho colesterol altíssimo. Quando eu falo para as pessoas, assim, como assim? Teu colesterol tá, tipo, quase 300 e coisa. E como as pessoas, às vezes, não se ligam de procurar isso, né? O De ir screening atrás. é o principal. A gente tem que sempre pesquisar. Não tem cara mesmo. Porque muitas dessas desordens do colesterol podem ser hereditárias. Então, mas ela é magrinha, mas ela faz atividade física. A gente tem que pesquisar. Pressão também, a gente não tem sintomas. Aquela história de, vou sentir uma dor na nuca, vou ter um mal-estar, às vezes não. A maioria das vezes não tem sintoma nenhum, é uma doença silenciosa. Então, ela tem que ser pesquisada ativamente, tem que medir a pressão. A gente fala muito sobre prevenção, né? Porque às vezes vão só procurar ali o cardiologista quando tá achando que tá infartando, quando tá achando que tem um negócio, né? Mas a gente acha importante, até a gente tava falando sobre as dentistas agora há pouco, sobre prevenção odontológica, mas também nessas outras áreas, né? Cardiologista e tentar um check-upzinho ali, mesmo sendo... Pra não só pra esperar o ter uma negócio noção estourar. ali de como é que tá a situação, né? Que não é fácil chegar com uma surpresa. E como que é trabalhada essa questão da saúde preventiva também, Gabriela, assim, se pudesse deixar alguma dica, alguma orientação para quem está ouvindo o podcast, né, do que fazer. A gente sabe, atividade física é algo que todo mundo sabe que tem que fazer, tem que fazer, tem que Saber é uma a gente tem que coisa. estar sempre recomeçando e vai e volta, mas pudesse dar algumas dicas, assim, de como prevenir problemas cardiológicos. Eu sempre recomendo que a primeira avaliação tem que acontecer com 35, 40 anos para a gente fazer dosagem de colesterol, glicemia, aferir a pressão, fazer um eletrocardiograma. Então, a partir dali, a gente já vai ver se tem já algumas alterações e como que vai ser o segmento, né? Até para quem quer fazer atividade física, e muitas vezes as atividades físicas agora, vou fazer um crossfit, vou correr, que o pessoal está gostando bastante, são atividades que demandam bastante do coração, né? Então, eles têm que ter uma avaliação prévia, não? São atividades mais intensas e que muitas vezes a gente vai precisar de alguns exames cardiológicos para avaliar, ver se tem alguma arritmia durante o exercício, se realmente está liberado para fazer esse tipo de atividade física, algo mais pesado ou que demande mais do coração, né? Então, tem que fazer uma avaliação antes e a partir de cada paciente a gente consegue determinar, não, agora o teu segmento vai ser daqui só 2 anos, daqui 4 anos tu volta aqui, ou não, anualmente a gente vai ter que se ver para reavaliar. Então, cada um é individual o acompanhamento, né? Sim. Acho que a gente pode começar falando do Vita agora também, né? Pra não se alongar muito. Daqui a pouco o Márcio vai começar a me mostrar os papelzinhos que tá quase na hora. É que a gente se empolga, né, nos assuntos e é muita coisa. Então, como é que foi essa decisão de ir pro Vita? De quem foi? Como é que funcionou? Bom, eu acho que o Vita, ele traz uma proposta que vem muito ao encontro do que a gente quer, assim, que é oferecer conforto num lugar seguro e que tenha tecnologia. Então, a gente falou muito aqui em medicina baseada em evidência, em melhores tecnologias, em estudos de ponta para tratar os nossos pacientes, que é o que a gente está sempre em busca, e o Vita casa muito bem com isso, né? Então, é à frente do que a gente vinha acostumado aqui na cidade, e quando a gente vê o empreendimento, a gente quer estar lá para atender os nossos pacientes da melhor forma, e a gente se sentir bem também. A gente lá se sente muito em casa, né? Então, a gente, claro, projetamos a nossa clínica para ser um lugar confortável para os pacientes e para nós. E quando a gente está lá trabalhando, a gente se sente bem. Então, a gente fornece e oferece um serviço melhor também para os nossos pacientes, né? É conforto para a gente, é conforto para o paciente. Sim. E vocês têm utilizado do ecossistema Vita? Vocês têm ido ali no Verdito, no restaurante, ocupado os outros serviços, estacionamento? A minha ideia era ir hoje de noite lá, mas aí eu fiquei sabendo que não era lá o podcast e eu vim pra cá. Então Mas hoje eu não vou ainda entrar dá no pra Verdito. ir, ainda dá pra ir no Verdito, ali na usina. Mas sim, eu tenho deixado boa parte do meu faturamento ali girando o no Divina. ecossistema. Quando ele some, eu sei que ele está tomando um cafezinho. Não, o cafezinho eu não pego mais, mas as O cafezinho coisinhas agora ali, não. né, aquele croissant com frutas vermelhas do Divina tá muito bom, inclusive. Mas e tem uma tortinha de nozes também. Ai, eu já sei. provei tudo lá, né? Eu já era cliente deles antes, agora ficou mais difícil resistir. Agora tá É perto. só descer ali, pega o pé de André, manda aí uma sacolinha. Né? Mas assim. Isso ele não utilizou ainda, só acabou de dar uma ideia. É uma dica. Mas tem no
vizinho nosso, o Samuel, e fizeram agora o Pocket também, né? Vocês não estão falando, a gente está falando só de comida, né? Mas, assim, a expectativa também é que na frente são conhecidos nossos também, da família da Gabriela, né? Do casal, irmãos de dentistas que são ali na frente Da Somos, nossa o pessoal. sala. São nossos vizinhos de Eduardo. porta ali. Então a gente se sente em casa ali. Troca algumas gentilezas, uma coisa assim, isso é legal, assim. Mas, assim, toda a equipe, né? Assim, na verdade, desde da fase da construção... Tem a história antes, né? Dos teus pais, enfim, a ideia da sala ali para ti e para tua irmã acabou indo para Porto Alegre, surgiu na jogada, a gente acabou fazendo a sala, enfim. Mas toda a equipe ali, desde a época da construção, né? O pessoal da portaria, assim, super gentis também, nos fins de semana, abrindo as coisas para nós, garagem, para a gente construir, fazer as coisas. Desde o início do ano que a gente está todo fim de semana ali construindo, fazendo alguma coisa, né? O pessoal que construiu a sala também, da arquitetura, drywall, a parte toda da marcenaria, né? Tem um pessoal que a gente escolheu a dedo, assim, foram excelentes com a gente, assim. Então, foi toda a experiência desde pensar, do fazer, do planejar, do sonhar, está sendo legal, né? E do realizar agora melhor ainda. Sim. A gente conseguiu montar as coisas da maneira como a gente queria. Então está sendo ótimo, assim, né? E acho que vai melhorar ainda mais com mais pessoas indo para lá, né? Então a gente poder trocar experiências ali com os profissionais, né? Encaminhar os pacientes, enfim, fica tudo dentro e todo o setor ali é legal, né? Então a região, né? Enfim, fica mais fácil de circular e para o paciente fica muito mais fácil, né? Sim, e essa é a ideia também, né? Vocês estavam falando que vocês ainda não conheceram, né, o Vita Club, o espaço ali, mas é justamente essa ideia de vocês poderem conversar com os profissionais, trocar ideias sobre pacientes, sobre problemas que vocês estão enfrentando ali também, de casos e discutir, né? E quando a torre estiver mais completa, realmente, que a gente tem muitos profissionais ainda em construção de escritórios ali, de consultórios, a gente sente e sabe que isso vai ser utilizado bastante, né? E a gente recomenda vocês irem lá no Vita Club conhecer, porque é um espaço muito legal, muito bonito e aconchegante, né? Pra dar uma desopilada também. E é de vocês, né? E é de vocês. É de vocês, tem a chavezinha lá, é só ir. E para fazer também, não só esses encontros com outros colegas, que nem a Kate estava comentando, mas daqui a pouco quer fazer um café, chamar colegas psiquiatras, quer fazer um evento para os pacientes, quer fazer alguma coisa... vocês têm toda uma infra pronta, né? Toda ela pensada justamente para atender as necessidades de vocês. E como que está sendo o feedback dos pacientes, assim, a experiência deles também nesse novo ambiente? Os pacientes, a gente recebe bastante elogio. Tem umas coisas engraçadas e tem umas coisas curiosas, mas assim, a maioria né, dão parabéns, até os representantes da indústria, né, que vão lá visitar também, assim, parabéns, doutor, né, não sei o que e tal. Gostam dali de circular, porque já estão visitando vários profissionais ali, né. Acho que o pessoal está gostando das mais variadas... Os mais variados frequentadores do Vita acho que estão gostando da O principal elogio é o arquitetônico, assim, pela beleza do lugar, né? E hoje em dia de chuva o pessoal gostou bastante da questão do estacionamento. Mesmo aqueles que não ficam com o carro no estacionamento porque veio com alguém, enfim, desce no estacionamento, desce num lugar seguro, coberto, e o condutor pode ir embora. Então o pessoal se sente com uma facilidade maior, né? É muito ruim tu ir numa consulta e não ter onde colocar o teu carro ou ficar procurando, chegar atrasado, gera transtorno. Então, além da beleza do lugar e do conforto, é essa questão do estacionamento também. Eles estão a brincadeira que eu falei é que eles brincam com o elevador, né? Que eles fazem um cursinho. Sim, eu sabia. sabia. Sim, mas é um aprendizado em si, né? E é legal, assim, não é nada difícil, entendeu? Mas é um comentário que eles fazem. Eles comentam do elevador e comentam do resto, né? Mas eu participei dessas reuniões lá atrás também, né? O marketing sempre inserido em toda a questão aí do arquitetônico e tudo mais. E eu lembro que eu fui porque minha família é do interior, né? Então eu pensava, mas, gente, será isso aí? Não, é inovador, vamos pensar na modernidade. E Porto Alegre, vocês já é comum, frequentam lá, assim. sabe o quanto é comum. E os guris visitaram Medical Plex e Medical Centers, enfim, Mediplex, tudo que... esses complexos de saúde, né? Identificaram que era uma solução bacana. Claro que tem todo esse momento aí de implementação,
Tem o pessoal da recepção também que auxilia o pessoal, então a pessoa não chega sozinha, não fica tão perdida, né? Mas é uma questão de hábito. Com certeza, com o tempo, o pessoal vai. Não é uma se crítica, adaptando. né? É uma observação. Sim, Não, sim. mas a que é gente diferenciado. entende, Claro sim. que é, claro. Mas Não, era ninguém- algo previsível, ninguém assim, que ia reclama- demorar um Ninguém pouquinho pro. reclama, mas eles brincam. Mas é um estranhamento inicial. Eu brincava, quando a primeira vez que eu fui lá, eu falei, nossa, eu preciso fazer um cursinho pra usar o seu elevador. Mas eu também não tava, né? não tinha pegado ainda direito o que era pra fazer ali. Mas depois que tu pega, Mas é legal só porque ela é vai. ágil, né? Funciona legal, assim, tu nunca espera. Sim, tu não tem que parada, esperar. Assim, então, A importância e de tu vai otimizar, direto né? e faz as coisas, né? Preciso, assim. Sim. Mas que bacana, assim, contar então com vocês aqui no podcast, né? Saber um pouco mais. Não adentramos muito na vida pessoal do casal, até era uma coisa que o pessoal gosta de saber, essas curiosidades aí. Se tem algum plano agora para o futuro, se o foco tá todo concentrado mesmo no consultório, alguma coisa que vocês queiram compartilhar, alguma novidade. Eu acho que desde o ano passado o foco tá no consultório e nós chegamos lá. Agora a gente tem que rever os nossos, as nossas metas, mas nada de muito... Tem muitos focos, né? Assim, o consultório é uma parte da vida, uma parte que está sendo legal, né? Desde do sonhar com isso, de se permitir também, né? E a gente poder foi muito, planejar e muito pensar e ativo fazer. na construção desse consultório. Eu acho que por isso que a gente se orgulha e fica tão feliz, porque cada detalhezinho a gente participou. Então, desde o projeto à execução, tudo a gente estava muito perto. Então, ver ele pronto agora foi A Gabriela, é legal essas coisas, porque eu acho que a gente se completa em vários sentidos, mas enfim. Querido, olha a declaração. Ela é muito atenta aos detalhes de algumas coisas que eu tenho dificuldade. Né? Eu tenho umas deficiências de não conseguir fazer certas coisas, não prestar atenção em certas coisas, e é justamente nisso que ela é muito boa. Né? Então, de pensar o detalhe do como é que vai ser a xícara, como é que vai ser esse desenho, como é que não sei o que. Eu gosto de outras coisas, mas assim, do custo, do operacional, do não sei o que, enfim. custo. Então, Mais prático, né? Prático. Isso. Tem que comprar pago, não sei o que, agiliza, não sei o que. Mas assim, e ela faz isso também, obviamente, mas com atenção a coisas que eu não sei fazer. Né? De gosto pro estilo, e né, eu não conseguiria pensar aquilo lá se não fosse com ela. Né? Tipo assim, eu sabia, eu consigo chegar aqui nessa sala de vocês e olhar, isso aqui é bonito. Eu consigo olhar pro Vita e dizer, isso aqui é bonito, eu não sei fazer ele. A Gabriela já sabe. Né? Então, isso que a gente conseguiu assim, fazer junto, se complementar dessas coisas. Assim, e tá saindo, né? Então, e pro futuro a gente tem outras coisas pessoais, outras coisas profissionais e pessoais fazendo. Mas com certeza agora o consultório vai fazer parte da nossa vida. E já é um sucesso, né? E já começaram super bem ali. Que legal, né? A gente fica muito feliz em trazer os profissionais que estão no Vita, né? Que aos poucos agora já tem vários profissionais lá dentro, muitas obras acontecendo e cada vez mais profissionais renomados integrando esse time que é o Vita, esse ecossistema. E a tendência, né? Vocês bombarem cada vez mais e o Vita ser um sucesso, que já está sendo. Agradecemos a presença de vocês. Muito obrigada por terem aceitado aí bater esse papo com a gente. Não doeu nada, né? Não. Foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. E obrigada, Gabriela. Obrigada, Maurício. Obrigado, Letícia. Obrigada, pessoal. Então tá, ficamos com mais um podcast do Vita Talks. Acompanhem nas redes sociais, curtam, compartilhem. Até a próxima. Até mais.
sejam todos bem-vindos a mais um Vita Talks. Eu sou a Leite Poerski. Eu sou a Kate Oliveira. E hoje estamos aqui com um casal de médicos, Gabriela Pozobon, cardiologista, Maurício Hoffman, psiquiatra, que recentemente inauguraram, a clínica no Vita Center. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Obrigada. Obrigado, Letícia. Para começar, a gente gostaria que cada um de vocês, se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a formação de vocês. Então tá, já me olhou, já sou eu primeiro. Então eu sou o Maurício Hoffman, eu sou psiquiatra, me formei em medicina aqui na Universidade Federal de Santa Maria, também me formei em fisioterapia um pouco antes e fiz o mestrado em farmacologia aqui também. E na época da medicina, eu entrei na medicina porque na fisioterapia eu comecei a gostar muito da parte de neurologia, enfim. E eu queria muito fazer pesquisa, sempre tinha essa vontade, e aí acabei me encontrando no que eu queria fazer, mais ou menos. Entrei na medicina pensando nessa ideia, mas depois estava me interessando muito por comportamento humano, enfim, optei por fazer a psiquiatria. Acabei passando na residência em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, onde eu fiz minha formação de psiquiatria, fiz doutorado lá também, e voltei para cá, né? E, bom, enfim, a história é breve, vamos dizer assim, né? Eu sou professor também na Universidade Federal, sou pesquisador em alguns grupos pelo mundo aí, né? E na área de psiquiatria. Gabriela, agora é contigo. Bom, então, meu nome é Gabriela, eu sou daqui de Santa Maria, fiz a faculdade aqui na UFSM também, e desde o início da faculdade a cardiologia entrou, assim, como uma área de interesse muito importante, assim. Primeiro me fascinou pela objetividade da área e pela ampla gama de pesquisa que tem dentro também. Então, todas as condutas cardiológicas, embora muito complexas, todas a gente consegue ter um embasamento num artigo científico, em diretrizes. Então, tudo que eu faço de condutas no consultório ou na internação dentro do hospital tem um embasamento científico, um embasamento teórico. E isso me traz assim um desafio que é estar sempre atualizado e sempre buscando mais conhecimento, mas ao mesmo tempo é o que brilha o olho, é o que dá vontade de continuar fazendo também. Bom, e como que é então essa parceria que vocês têm, de trabalharem no mesmo espaço? Vocês trabalham de forma integrada ou não? As salas são separadas? Como é que funciona o atendimento de vocês? É integrado, mas tem suas particularidades, vamos dizer assim, né? Então, a Gabriela, a gente é casado, né? Enfim, então a gente queria ter um espaço que a gente pudesse tocar e fazer, porque ela também trabalha com outro grupo de cardiologia aqui em Santa Maria. Eu trabalhei com outro profissional também, que é um amigo, e a gente queria ter um espaço nosso, né? Então a gente conseguiu criar esse consultório, vamos dizer assim. Só que a minha sala é bem diferente da Gabriela, né? A Gabriela tem uma sala bem clínica, assim, tem pia, tem maca, né? Eu não tenho isso, né? Eu tenho minha poltrona, a poltrona do paciente, onde ele pode se sentir confortável, né? A minha sala é toda vedada acusticamente, assim, então a porta veio de fora, né? Toda a parte do drywall, assim, foi um profissional muito competente que fez e está bem vedadinho, assim, então o paciente pode estar lá dentro, sentir a vontade para falar as coisas que quiser, enfim, daí faço a minha avaliação clínica, mas é um espaço, tem o meu escritório, vamos dizer assim, onde eu anoto as coisas, enfim, separado, mas é um espaço diferente, mas a gente se une no mesmo consultório, vamos dizer assim, né? A Fernanda, nossa secretária, está ali, recebe os pacientes, né? Ela faz toda a parte de gerenciamento, mas a gente consegue trabalhar junto, assim, e é gostoso a gente conseguir, numa escapadinha de outro paciente, assim, a gente poder dar um oizinho, uma piscadinha. Enfim, matar a saudade. Mas é legal, isso é legal. Né? Embora sejam especialidades muito distintas, assim, a cardiologia é completamente objetiva e a psiquiatria não tanto. Os nossos pacientes transitam entre uma e outra, então eu recebo muito paciente com queixas cardiológicas, eu tenho palpitação, eu tenho dor no peito, que às vezes são questões psiquiátricas, então a gente já consegue fazer essa conexão, assim, e se precisar de algum atendimento dele, eu referencio a ele, mas muitas vezes, até pelo convívio e algumas coisas que a gente observa, eu consigo tratar daquelas coisas ali, sabendo que são questões que não são cardiológicas e sim mais psiquiátricas, a gente consegue se combinar e atuar juntos, assim, né? Tem muitas patologias de saúde mental, né? Embora o Gabriel falou assim, é menos objetivo, mas a gente sempre tenta
trazer para o paciente um tratamento mais baseado em evidência possível, né? Que é o que eu faço, assim. Eu sou como cientista, eu também trago muito dentro da universidade, na minha atuação, né, sempre baseado na melhor evidência disponível para os tratamentos da saúde mental. E a gente vê que epidemiologicamente, que é uma área que eu trabalho também, a parte de epidemiologia psiquiátrica, tem muita comorbidade com a questão cardiológica. Né? Então, muitos pacientes de transtorno humor bipolar, por exemplo, deprimidos, né, enfim, pacientes depressivos, às vezes tem alguma questão de comorbidade. Né? E a Gabriela falou assim, a porta de entrada, muitas vezes, do paciente com transtorno mental é na cardiologia. Eles vão procurar cardio por ter um transtorno do pânico, por exemplo. Né? Mas o primeiro, eu fui assim, eu tive pânico na minha infância, né? Na minha adolescência, no final da adolescência, enfim. Primeira coisa que eu fiz foi procurar o Rômulo Castanha, que era um cardiologista, né? Muito bom aqui da cidade. E ele, cara, tu tem outra coisa aí, né? Tu fez um eco, não tinha nada, né? Então, assim, às vezes essa é a porta né, que o paciente acaba procurando. Então, essa integração existe em toda a medicina, né, no fim das contas. E já era assim antes? Antes de chegar no Vita, como que vocês trabalhavam também? A gente trabalhava em casa, a gente discutia bastante os pacientes em casa. Agora a gente não leva mais pra casa, a gente consegue resolver ali. Teve um mês que a Gabriela estava receitando mais estalopram que eu, assim. Então, né, porque acabava procurando, ela identificava a questão de humor, né, ou de ansiedade, e acabava... Mas a gente, né, acaba conversando sobre isso. Mas claro que eu atendo cardiologia, então muito da minha limitação eu já digo, e a partir de agora é contigo. E quem é o público de vocês? Como é que são os pacientes? Geralmente, quando a gente pensa em cardiologia, a gente pensa em um público, às vezes, de mais idade. Como é que funciona? Vocês têm algum nicho, assim? Eu tenho observado bastante gente jovem procurando para fazer atividade física e para se cuidar também. Porque tem história familiar de doença cardíaca ou porque tem história de colesterol elevado, pressão alta, já vem mais cedo para tentar prevenir ou detectar um problema precocemente, né? Então, tem sim o público 40, 50, 60 anos, mais idosos tem também, mas tenho visto bastante um público jovem, 30, 35, 40, querendo se cuidar mesmo. Sim. Mas também está procurando... A Gabriela fez uma especialização em cardio-oncologia, né? Está tentando buscar esse nicho também, assim, porque o tratamento oncológico acaba trazendo comorbidades para o coração, né? Seja pelo efeito danoso do tratamento do câncer, acaba afetando um pouco o coração. E a Gabriela tá buscando fez essa especialização e está buscando esse nicho também, assim, agora eu falando da parte dela. Não, mas que bacana. E justamente, né, acaba complementando o outro também, né? E que legal que no Vita também, a gente gravou até recentemente um podcast com o Lucas Feijó, que é onco. Daqui a pouco vocês fazendo parcerias lá dentro, conversando, formando a comunidade do Vita, o ecossistema, como a gente fala, né? Vocês conversando entre as áreas e daqui a pouco um paciente de um acaba se tornando paciente do outro, né? E o que a gente observa também no paciente oncológico é que com a melhoria dos tratamentos, os pacientes vão ficando mais longevos, vão vivendo mais, e isso é muito bom. Mas nesse período também vão tendo mais tempo para desenvolver a doença cardíaca, tanto relacionada ao tratamento quimioterápico quanto relacionada ao envelhecimento mesmo, né? Então, esse é um público que está aumentando bastante. E até a relação com a saúde mental, e aí também pegando um pouquinho da tua área, né? Então acaba que tudo vai se integrando e tu vai tendo, né, uma conversa entre todas as áreas. E o público lá do teu consultório, Maurício, atende crianças, adolescentes? Não? Eu atendo de adolescentes para cima, né? Então eu costumo pegar com pacientes a partir dos 16 anos, que tem um monte de particularidades nessa fase da adolescência, que muitas das coisas que eu pesquiso acabam se concentrando nessa faixa etária também, mas dos adolescentes para cima, né? Normalmente meus pacientes são adultos, na média de 40 anos, 15 para mais, 15 para cima, vamos dizer assim, né? A maioria acaba tendo transtornos de humor, né? Depressão, por exemplo, né? Alguns com transtorno de ansiedade e também déficit de atenção, né? Eu acabo atendendo das cooperações que eu faço com TDAH, né? E de pesquisa, enfim, mas uma boa parte dos pacientes que eu atendo hoje em dia vem para fazer diagnóstico diferencial de transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG,
e transtorno de déficit de atenção, né, que é o TDAH. Porque, assim, a atenção é uma dimensão do nosso funcionamento que ela é afetada por um monte de coisa. Eu posso ficar com problema de atenção porque eu estou com humor deprimido, baixa energia. Eu posso ficar porque eu estou ruminando aqui minhas ansiedades, minhas preocupações e eu não presto mais atenção do que está na minha frente, né? Então, os pacientes chegam meio confusos, assim, hoje, né, achando que tem TDAH e uma boa parte das vezes é uma ansiedade. Aí tu trata a ansiedade e resolve a atenção, né? Não precisa ficar prescrevendo metilfenidato. E às vezes não, às vezes é realmente um caso de TDAH e melhora muito com o tratamento do déficit de atenção, né? Então esses são a maioria dos casos, assim, né, que eu acabo atendendo no consultório. Menos transtorno do humor bipolar, mas eu atendo também. E esquizofrenia, que eu também é uma coisa que eu atendo, mas tem vindo pouco no consultório especificamente. São pacientes que acabam sendo mais graves, eles procuram outros atendimentos, né? Sim. De consultório acaba vindo menos. Mas eu atendo todos esses espectros, assim. Sim. E a gente vê bastante, eu queria te perguntar se tu vê isso bastante também, porque, por exemplo, nas redes sociais agora meio que se popularizou, né? Falar que tem TDAH, ou tem ansiedade, né? E tu vê também esse aumento de procura para diagnósticos, enfim? Tem, assim, eu vejo que comparado a, sei lá, 2016, quando eu cheguei em Santa Maria, parece ter mais procura por isso, mas não mais casos, né? Porque acaba sendo o diagnóstico de ansiedade, no fim das contas. Mas existe uma demanda, em termos populacionais no Brasil e no mundo, tem uma demanda reprimida bem grande, né, para isso. Assim, 8 a cada 10 casos de déficit de atenção não tem nem diagnóstico no Brasil, quiçá tratamento. Né? Então ainda precisa se diagnosticar muitos casos de déficit de atenção, especialmente na infância e adolescência. Especialmente na infância, na verdade. Né? Mas existe também a questão do TDAH no adulto, né? Tem vários tipos de TDAH nesse sentido, em termos de idade de começo de sintomas. Mas eu vejo que tem mais procura, mas não necessariamente esses que procuram têm o TDAH. Mas tem muitos casos de TDAH que estão aí na comunidade e não têm nem acesso ao serviço, né? Vamos dizer assim. E, assim, pensando numa forma informativa, assim mesmo, como é que tu poderia auxiliar as pessoas a entenderem o que será que eu tenho? Será que eu tenho um TDAH ou uma ansiedade? Por onde eu começo procurando? Os primeiros sinais que a pessoa pode ter. O que eu costumo dizer é o seguinte, que o TDAH, né, o problema é que o foco atencional troca o tempo inteiro. E então a minha atenção está aqui prestando atenção, daqui a pouco eu estou lembrando do filme que eu vi, daqui a pouco eu estou olhando um desenho que está ali, então eu troco o meu shift atencional, o meu foco de atenção, ele troca o tempo inteiro. E eu não tenho controle sobre isso. Então eu tenho uma dificuldade de direcionar a minha atenção para quando eu preciso. Mas assim, a minha atenção, ela troca para qualquer coisa, para coisas legais, para coisas, às vezes, de preocupação, né? E o TDAH também, especialmente no adulto, o adulto é um pouquinho diferente do TDAH comparado com o da infância, porque ele fica mais um déficit de função executiva, assim. Então eu não consigo planejar minhas coisas, né? Tudo é uma bagunça. Eu primeiro boto o tênis, depois eu esqueci que eu tenho que botar a calça, eu esqueci a chave do carro dentro da geladeira, sabe? Aquelas coisas perdidas, assim, é déficit de função executiva mesmo, não consigo executar as minhas coisas. Isso o adulto fica muito claro. Então, associado a essa coisa do foco que troca o tempo inteiro, né? E a ansiedade, não. A ansiedade, o foco da atenção é predominantemente sobre preocupações. Então eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo para ontem. Né? Então eu vou dormir pensando em problema, fico passando a agenda, essa coisa da ruminação. Eu também não tenho um controle da minha atenção, mas ela está direcionada só para problemas e preocupações. Então essa é uma diferença importante. As duas eu não vou ouvir o que tu está me falando. Presta atenção no que eu estou te falando. Se eu tiver TAG ou TDAH, eu não consigo prestar atenção, mas por motivos diferentes. TAG é né? Então, ansiedade, TAG é ansiedade generalizada. Né? A ansiedade generalizada também tem esse excesso de preocupação, também a irritabilidade importante, a tensão muscular, né? Então são outros critérios assim, mas essas são diferenças que às vezes são sutis e o paciente não percebe, né? Mas aí tu fazendo o diagnóstico, avaliando, tu percebe que... Porque isso é importante por quê? Não por uma questão só de, porque eu dou o diagnóstico bonitinho, correto, porque o tratamento muda completamente. E ainda se eu tenho a comorbidade, porque às vezes eu tenho um paciente que tem as duas coisas. Só que o que tu tem que fazer primeiro? Primeiro tem que tratar a ansiedade, porque já tem ensaio clínico mostrando que se tu trata primeiro o TDAH, tudo fica uma bagunça. Se tu não trata direito a atenção, o cara fica mais ansioso, porque o efeito colateral do tratamento é a ansiedade. E eu tenho que estar com a ansiedade bem estabilizada e o humor bem estabilizado para poder tratar com o estimulante. Então esses detalhes são importantes. Então por isso que é importante fazer o diagnóstico direitinho, porque o tratamento impacta, o tratamento importa.
Sim. E uma coisa que a gente fica em dúvida também, né? Acho que isso que a Kate trouxe desse boom de informações e do rótulo, porque parece que as pessoas... eu tenho TDAH. Eu tenho não sei o quê. Daí tu fica... Uma justificativa também, às vezes, né? Exato, pra justificar muita coisa. Mas a questão também paira, eu imagino, em relação ao tratamento, ao diagnóstico, não ao tratamento. Como se descobre isso mais a fundo? Porque também é mais complexo na psiquiatria tu chegar a certos diagnósticos, né? Em que momento tu vai chegar, não, tu tem TDAH, tu tem TDA, tu tem um transtorno. Quanto tempo, mais ou menos, para quem tá escutando, e daqui a pouco, mas será que eu tenho, não tenho? E quando que ele vai fechar esse diagnóstico? Em que momento? Não sei se entendi bem a tua pergunta, mas a avaliação é clínica, né? Não tem nenhum exame laboratorial, Exato, de não tem imagem, exame. teste. Os testes neuropsicológicos vão pegar as funções, mas não vão pegar o porquê. Né? Então, a testagem neuropsicológica pode ser interessante. Quem faz isso é o psicólogo, que tem essa habilitação, vamos dizer assim. Mas, como eu falei, a atenção pode estar prejudicada por uma série de motivos. Eu já peguei muito paciente ansioso com teste dizendo que estava com déficit na atenção, mas o problema é a ansiedade. Trata a ansiedade, ele melhora. Né? Não quer dizer que tenha... O teste neuropsicológico não vai dar o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Né? Como qualquer problema de saúde mental, assim. Então, tu vai ter o acompanhamento histórico, às vezes o fator familiar é importante, porque o TDAH, assim como o transtorno bipolar, esquizofrenia, carga familiar e genética é muito alta, né? Diferente de depressão e ansiedade, que isso não é tão importante. E as coisas em psiquiatria e saúde mental são transdiagnósticas também, né? Esse que é um ponto. Eu trabalho uma perspectiva mais transdiagnóstica das coisas, assim, porque os diagnósticos mudam com o tempo, mudam, né? Então, nesse sentido, os fatores de risco familiar, né, não tem uma coisa muito específica, assim. Então, mas não há um momento, né? Por exemplo, o TDAH, ele tem algumas trajetórias. Tem a maioria dos TDAHs da infância, eles curam sozinho com o tempo. É só um atraso do desenvolvimento, na verdade. Então, assim, 80% vai melhorar sozinho. Tem uns 30%, assim, dependendo do estudo, assim. Mas tem um diagnóstico mais oscilante. Eles vão ter uma piora dependendo da demanda que eles têm cognitiva na vida. Se eles não têm nada para fazer, eles melhoram, vamos dizer assim. E tem os que surgem no adulto, que é uma percentual um pouco menor, assim, né? Que é o fenótipo um pouquinho diferente, como eu falei, um pouco mais essa disfunção executiva. Na infância tem muita hiperatividade também, essa falta de inibição, né? Estão andando no teto. Mas, de novo, o diagnóstico de transtorno mental são coisas graves. Sim. Né? Assim, não é que hoje eu acordei de um jeito, amanhã do outro. Eu posso ter minha atenção prejudicada porque eu estou uma semana sem dormir. Daqui a pouco isso melhora. Isso não é um transtorno, não preciso tratar com remédio, muito menos com remédio. Sim, né? Exatamente. Até agora que tu falou nessa questão medicamentosa, né? Tu fez um mestrado em fármaco, né? E como a gente vê também essa banalização, né, do medicamento. Às vezes tu não procura um profissional e aí tu tem uma familiar, alguém da família que, eu tomo esse remedinho aqui e me deixa tranquila. E aí, às vezes, o paciente tem um TDAH e vai tomar um remédio para ansiedade, tem um outro efeito, né? Então, como tem uma interferência também no medicamento para a causa, né? Às vezes vai ter um efeito totalmente contrário, né? Do que tu pode... assim, toda medicina ela é probabilística. Né? Então, assim, se eu tenho pressão alta, a Gabriela pode me tratar para pressão e não funcionar, embora o remédio tenha uma evidência muito boa de que funciona, mas para mim especificamente não funciona. Então, a gente precisa, assim, ir no médico de confiança para testar essas coisas. Né? Assim, tu vai testar o primeiro tratamento baseado em evidência, não funcionou, tu tem uma segunda opção, uma terceira opção. Não é o médico que é ruim às vezes. A questão é que o tratamento, a gente não sabe, a gente sabe que os tratamentos funcionam, mas a gente não sabe exatamente qual tratamento vai funcionar para ti. Né? Então, por isso que precisa ir fazer esse acompanhamento, tanto para avaliação diagnóstica, quanto para saber o que dá certo e o que não dá certo para aquela pessoa, dentro das opções que se tem. Agora, a outra questão é a questão que eu estou falando da banalização. Né? A gente tem muitas pessoas que usam metilfenidato e não tem TDAH. Né? E a gente tem pouca gente com TDAH sendo tratada, no fim das contas. Né? Então, às vezes até falta na farmácia o remédio, mas não é para o paciente, é por uso recreativo, por outra coisa. Isso é um outro problema. Isso é um problema de saúde pública diferente. Né? Mas, enfim, né, acho que... Sim. E tratamentos, de novo, acho que vale a pena... Todo tratamento farmacológico, ele tem efeitos colaterais, todos. Né? Senão
é só aguinha, né? O que não tem efeito colateral é porque não funciona. Então ele vai ter algum efeito, às vezes menos, às vezes mais. A gente tem que dar aquilo... E o diagnóstico, a nosologia, que é o estudo dos diagnósticos, né? Nos coloca assim, que a gente dá um diagnóstico porque vale a pena tratar. Os benefícios superam os riscos. Né? Então, assim, eu só vou dar um limiar diagnóstico porque aquele cara vale a pena ele tolerar os efeitos colaterais e ele vai ter benefício. Né? O problema é a nossa doença, o nosso transtorno. O problema é ter o diabetes, ter pressão alta. Esse é o problema. E aí, eu poderia usar um antihipertensivo para um paciente que não tem pressão alta? Poderia. Mas por que eu vou fazer isso? Sim. O cara vai ficar lá, né? Sim. Por isso que ele não tem diagnóstico. O diagnóstico é uma questão de também é uma questão de vale a pena tratar. Né? Maurício, os pacientes, então, que chegam até você, a maioria são indicados, vêm de psicólogos ou as pessoas te procuram por conta própria também? A maioria procura por conta própria, alguns colegas acabam referenciando também, mas muitos pacientes acabam encontrando nas páginas amarelas que hoje a gente chama internet. Né? Sim. Não, isso que ia comentar, né? Porque também de um tempo pra cá a gente sabe que a psiquiatria perdeu um pouco esse estigma, né? Que as pessoas tinham um pouco mais de preconceito e tudo mais. Como que tu enxerga isso aqui no mercado de Santa Maria, né? Tu que já vem de Porto Alegre também. Eu acho que, assim... Eu sinto alguns pacientes falam que os familiares, por exemplo... tem algum estigma ainda, né? Mas assim, eu acho que a procura não vejo... Acho que quando eu cheguei em 2016 tá melhor, né? Porto Alegre não tem nenhum pudor nisso, assim, né? No sentido de as pessoas se enxergam, entendem saúde mental como uma questão de saúde e vão lá procurar o tratamento, enfim. Eu vejo que ainda há um pouco mais de resistência à psicoterapia, né? Como forma de tratamento, assim. As pessoas acho que reconhecem mais, isso assim, é um achismo total meu, porque eu não tenho os dados epidemiológicos de Santa Maria para isso, tá? Mas a sensação que eu tenho é que, com relação à sua saúde mental, não tem tanto problema, eu acho que mais com o tratamento, sim. Né? Especialmente as psicoterapias. As pessoas têm uma resistência. Eu acho que a gente pode fazer até um paralelo com a cardiologia nisso, é que o tratamento farmacológico ele é muito mais fácil. Eu vou tomar um comprimido pela manhã e eu vou resolver o meu problema. Então, a psicoterapia é uma coisa que envolve o paciente e envolve mexer nas coisas que têm que ser mexidas. Da mesma forma que na cardiologia é mais fácil tratar com um antihipertensivo, um remédio para o colesterol, do que fazer atividade física diária, do que cuidar da alimentação. Então, as pessoas buscam também um pouco da fórmula mágica e às vezes não é o caminho mais fácil, mas também... poderia ter o acompanhamento, o resto do tratamento, que é o tratamento também, né? Então, a atividade física é um tratamento. Cuidar da alimentação é um tratamento, da mesma forma que a psicoterapia faz parte do tratamento. São tratamentos que exigem um esforço que exigem do paciente, né? Do paciente, mas sempre mais difícil. Mas é interessante, e o exercício físico é outra coisa, né? Eu também recomendo bastante, especialmente para os transtornos de humor e ansiedade. E também é uma interface com a cardiologia, assim, é um tratamento que o paciente tem que fazer, né? Sim. Mas eu acho que não é nem a questão, tanto, tu me perguntaste mais acho que tem a questão de ser fácil ou difícil, porque tem pacientes que vai preferir medicação, tem pacientes que vai preferir psicoterapia, eu tenho pacientes que não querem tomar medicação. E aí, quando não tem, tem alternativa com evidência, como a psicoterapia, eu recomendo, né? Encaminho, enfim. Mas eu digo mais a questão de alguns estigmas, assim, de fazer a psicoterapia, então eu sou louco. Né? Acho que essa que ainda tem alguma questão, assim, de fazer esse tratamento, né? Sim. Falando agora sobre o teu consultório, tu realiza ali alguns exames já, ou é mais uma consulta inicial? Como é que funciona? Ali a gente tem o eletrocardiograma, né? Que, como eu costumo dizer, faz parte do exame físico do cardiologista. Então, é necessário a gente fazer para ter uma avaliação mais completa. E de exames, a gente ali, o local é só para o eletro mesmo, e a avaliação clínica, consulta cardiológica. E a pressão? E a pressão também, faz parte do exame físico. E em que momento que o pessoal te procura também, da mesma forma que eu questionei o Maurício? Por livre e espontânea vontade ou uma pressão de um clínico, né? De repente, algum exame alterado? Como que funciona?
Tem vários cenários, assim. Aqueles que estão perto dos 40, geralmente o homem, quando vem perto dos 40, é porque a esposa quer que ele faça uma avaliação Um check-upzinho. pra ver como é que tá o colesterol, ver como é que tá tudo, então começar o acompanhamento. Geralmente, aqueles pacientes, mulheres em torno de 50, 60 anos, vão à consulta ginecológica e lá detecta pressão alta que não sabia que tinha, ou faz algum exame que vem com colesterol alterado, então, porque é a rotina da mulher ir ao ginecologista e acaba sendo referenciado. Eu uso faixa etária mais 60, 70 anos, já faz um acompanhamento, porque já é hipertenso, diabético, já tem alguma coronariopatia, alguma doença cardíaca, então já faz a rotina. E como não tem uma cara nessas questões aí. Por exemplo, eu tenho colesterol altíssimo. Quando eu falo para as pessoas, assim, como assim? Teu colesterol tá, tipo, quase 300 e coisa. E como as pessoas, às vezes, não se ligam de procurar isso, né? O screening ir atrás. É o principal. A gente tem que sempre pesquisar. Não tem cara mesmo. Porque muitas dessas desordens do colesterol podem ser hereditárias. Então, mas ela é magrinha, mas ela faz atividade física. A gente tem que pesquisar. Pressão também, a gente não tem sintomas. Aquela história de, eu vou sentir uma dor na nuca, vou ter um mal-estar, às vezes não. A maioria das vezes não tem sintoma nenhum, é uma doença silenciosa. Então, ela tem que ser pesquisada ativamente, tem que medir a pressão. A gente fala muito sobre prevenção, né? Porque às vezes vão só procurar ali o cardiologista quando tá achando que tá infartando, quando tá achando que tem um negócio, né? Mas a gente acha importante, até a gente tava falando sobre as dentistas agora há pouco, sobre prevenção odontológica, mas também nessas outras áreas, né? Cardiologista e tentar um check-upzinho ali, mesmo sendo... Pra não só pra esperar o ter uma negócio. noção ali de como é que tá a situação, né? Que não é fácil chegar com uma surpresa. E como que é trabalhada essa questão da saúde preventiva também, Gabriela, assim, se pudesse deixar alguma dica, alguma orientação para quem está ouvindo o podcast, né, do que fazer. A gente sabe, atividade física é algo que todo mundo sabe que tem que fazer, tem que fazer, tem que saber é uma a gente tem que coisa. estar sempre recomeçando e vai e volta, mas pudesse ter algumas dicas, assim, de como prevenir problemas cardiológicos. Eu sempre recomendo que a primeira avaliação tem que acontecer com 35, 40 anos para a gente fazer dosagem de colesterol, glicemia, aferir a pressão, fazer um eletrocardiograma. Então, a partir dali, a gente já vai ver se tem já algumas alterações e como que vai ser o segmento, né? Até para quem quer fazer atividade física, e muitas vezes as atividades físicas agora, vou fazer um crossfit, vou correr, que o pessoal está gostando bastante, são atividades que demandam bastante do coração, né? Então, eles têm que ter uma avaliação prévia, não? São atividades mais intensas e que muitas vezes a gente vai precisar de alguns exames cardiológicos para avaliar, ver se tem alguma arritmia durante o exercício, se realmente está liberado para fazer esse tipo de atividade física, algo mais pesado ou que demande mais do coração, né? Então, tem que fazer uma avaliação antes e a partir de cada paciente a gente consegue determinar, não, agora o teu segmento vai ser daqui só 2 anos, daqui 4 anos tu volta aqui, ou não, anualmente a gente vai ter que se ver para reavaliar. Então, cada um é individual o acompanhamento, né? Sim. Acho que a gente pode começar falando do Vita agora também, né? Pra não se alongar muito. Daqui a pouco o Márcio vai começar a me mostrar os papelzinhos que tá quase na hora. É que a gente se empolga, né, nos assuntos e é muita coisa. Então, como é que foi essa decisão de ir pro Vita? De quem foi? Como é que funcionou? Bom, eu acho que o Vita, ele traz uma proposta que vem muito ao encontro do que a gente quer, assim, que é oferecer conforto num lugar seguro e que tenha tecnologia. Então, a gente falou muito aqui em medicina baseada em evidência, em melhores tecnologias, em estudos de ponta para tratar os nossos pacientes, que é o que a gente está sempre em busca, e o Vita casa muito bem com isso, né? Então, é à frente do que a gente vinha acostumado aqui na cidade, e quando a gente vê o empreendimento, a gente quer estar lá para atender os nossos pacientes da melhor forma, e a gente se sentir bem também. A gente lá se sente muito em casa, né? Então, a gente, claro, projetamos a nossa clínica para ser um lugar confortável para os pacientes e para nós. E quando a gente está lá trabalhando, a gente se sente bem. Então, a gente fornece e oferece um serviço melhor também para os nossos pacientes, né? É conforto para a gente, é conforto para o paciente. Sim.
E vocês têm utilizado do ecossistema Vita? Vocês têm ido ali no Verdito, no restaurante, ocupado os outros serviços, estacionamento? A minha ideia era ir hoje de noite lá, mas aí eu fiquei sabendo que não era lá o podcast e eu ia pra cá. Então Mas hoje eu não vou ainda dá entrar no pra Verdito. ir, ainda dá pra ir no Verdito, ali na usina. Mas sim, eu tenho deixado boa parte do meu faturamento ali no Divina. Quando ele some, eu sei que ele tá tomando um cafezinho. Não, o cafezinho eu não pego mais, mas as O cafezinho coisinhas agora ali, não. né, aquele croissant com frutas vermelhas do Divina tá muito bom, inclusive. Mas e tem uma tortinha de nozes também. Ai, eu já sei. provei tudo lá, né? Eu já era cliente deles antes, agora ficou mais difícil resistir. Agora tá É perto. só descer ali, pega o pé de André, manda aí uma sacolinha. Né? Mas assim. Isso ele não utilizou ainda, só acabou de dar uma ideia. É uma dica. Mas tem um vizinho nosso, o Samuel, e fizeram agora o Pocket também, né? Vocês a gente tá falando só de comida, né? Mas assim, a expectativa também é que na frente são conhecidos nossos também da família da Gabriela, né? Do casal, irmãos de dentistas que são ali na frente Da Somos, nossa o pessoal. sala. São Carol nossos Eduardo. Carol vizinhos de Eduardo. porta ali. Então a gente se sente em casa Eu ali. troco algumas gentilezas, uma coisa assim, isso é legal, assim. Mas assim, toda a equipe, né? Assim, na verdade, desde da fase da construção, tem a história antes, né? Dos teus pais, enfim, que a ideia da sala ali para ti e para tua irmã acabou indo para Porto Alegre, surgiu na jogada, a gente acabou fazendo a sala, enfim. Mas toda a equipe ali, desde a época da construção, né? O pessoal da portaria, assim, super gentis também, nos fins de semana, abrindo as coisas para nós, garagem para a gente construir, fazer as coisas. Desde o início do ano que a gente está todo fim de semana ali construindo, fazendo alguma coisa, né? O pessoal que construiu a sala também, da arquitetura, drywall, a parte toda da marcenaria, né? Tem um pessoal que a gente escolheu a dedo, assim, foram excelentes com a gente, assim. Então, foi toda a experiência desde pensar, do fazer, do planejar, do sonhar, tá sendo legal, né? E do realizar agora melhor ainda. Sim. A gente conseguiu montar as coisas da maneira como a gente queria. Então tá sendo ótimo, assim, né? E acho que vai melhorar ainda mais com mais pessoas indo para lá, né? Então a gente poder trocar experiências ali com os profissionais, né? Encaminhar os pacientes, enfim, fica tudo dentro e todo o setor ali é legal, né? Então a região, né? Enfim, fica mais fácil de circular e para o paciente fica muito mais fácil, né? Sim, e essa é a ideia também, né? Vocês estavam falando que vocês ainda não conheceram, né, o Vita Club, o espaço ali, mas é justamente essa ideia de vocês poderem conversar com os profissionais, trocar ideias sobre pacientes, sobre problemas que vocês estão enfrentando ali também de casos e discutir, né? E quando a torre estiver mais completa, realmente, que a gente tem muitos profissionais ainda em construção de escritórios ali, de consultórios, a gente sente e sabe que isso vai ser utilizado bastante, né? E a gente recomenda vocês irem lá no Vita Club conhecer, porque é um espaço muito legal, muito bonito e aconchegante, né? Pra dar uma desopilada também. E é de vocês, né? E é de vocês. É de vocês, tem a chavezinha lá, é só ir. E para fazer também, não só esses encontros com outros colegas, que nem a Kate estava comentando, mas daqui a pouco quer fazer um café, chamar colegas psiquiatras, quer fazer um evento para os pacientes, quer fazer alguma coisa, vocês têm toda uma infra pronta, né? Toda ela pensada justamente para atender as necessidades de vocês. E como que está sendo o feedback dos pacientes, assim, a experiência deles também nesse novo ambiente? Os pacientes, a gente recebe bastante elogio. Os teus... Tem umas coisas engraçadas e tem umas coisas curiosas, mas assim, a maioria né, dão parabéns, até os representantes da indústria, né, que vão lá visitar também, assim, parabéns, doutor, né, não sei o que e tal. Gostam dali de circular, porque já estão visitando vários profissionais ali, né. Acho que o pessoal está gostando dos mais variados frequentadores do Vita, acho que estão gostando da O principal experiência. elogio é o arquitetônico, assim, pela beleza do lugar, né? Eles- hoje em dia de chuva o pessoal gostou bastante da questão do estacionamento, mesmo aqueles que não ficam com o carro no estacionamento porque veio com alguém, enfim, desce no estacionamento, desce num lugar seguro, coberto, e o condutor pode ir embora. Então o pessoal se sente com uma facilidade maior, né? É muito ruim tu ir numa consulta e não ter onde colocar o teu carro, ou ficar procurando, chegar atrasado, gera transtorno. Então
além da beleza do lugar e do conforto, é essa questão do estacionamento também. Eles estão, a brincadeira que eu falei é que eles brincam com o elevador, né? Que eles fazer um cursinho. Sim. Tem que fazer um cursinho. Eu sabia. Sim, mas é um aprendizado em si, né? E é legal, assim, não é nada difícil, entendeu? Mas é um comentário que eles fazem. Eles comentam do elevador e comentam do resto, né? Mas eu participei dessas reuniões lá atrás também, né? O marketing sempre inserido em toda a questão aí do arquitetônico e tudo mais. E eu lembro que eu fui porque minha família é do interior, né? Então eu pensava, mas, gente, será isso aí? Não, é inovador, vamos pensar na modernidade. E Porto Alegre, vocês já é comum, frequentam lá, sempre sabe assim. o quanto é comum. E os guris visitaram Medical Plex e Medical Centers, enfim, Mediplex, tudo que... esses complexos de saúde, né? Identificaram que era uma solução bacana. Claro que tem todo esse momento aí de implementação. Tem o pessoal da recepção também que auxilia o pessoal, então a pessoa não chega sozinha, não fica tão perdida, né? Mas é uma questão de hábito. Com certeza, com o tempo, o pessoal vai... Não é uma crítica, né? É uma observação. Sim, mas a que gente é diferenciado. entende, Claro sim. que é, claro. Mas Não, era algo previsível, ninguém que ia demorar um pouquinho Ninguém reclama, mas eles brincam. Mas é um estranhamento inicial. Eu brincava, quando a primeira vez que eu fui lá, eu falei, nossa, eu preciso fazer um cursinho pra usar o seu elevador. Mas eu também não tinha pegado ainda direito o que era pra fazer ali. Mas depois que tu pega... Mas é legal só porque ele é vai. ágil, né? Funciona legal, assim, tu nunca espera. Sim, tu não tem que parado, esperar. Assim, então, a importância e de tu vai otimizar, direto, né? faz as coisas, né? Preciso, assim. Sim. Mas que bacana, assim, contar, então, com vocês aqui no podcast, né? Saber um pouco mais. Não adentramos muito na vida pessoal do casal, até era uma coisa que o pessoal gosta de saber, essas curiosidades aí. Se tem algum plano agora para o futuro, se o foco está todo concentrado mesmo no consultório, alguma coisa que vocês queiram compartilhar, alguma novidade. Eu acho que desde o ano passado o foco tá no consultório e nós chegamos lá, agora a gente tem que rever os nossos as nossas metas, mas nada de muito... Tem muitos focos, né? Assim, o consultório é uma parte da vida, uma parte que está sendo legal, né? Desde do sonhar com isso, de se permitir também, né? E a gente foi muito ativo fazer. na construção desse consultório. Eu acho que por isso que a gente se orgulha e fica tão feliz, porque cada detalhezinho a gente participou. Então, desde o projeto à execução, tudo a gente estava muito perto. Então, ver ele pronto agora foi A Gabriela, é legal essas coisas, porque eu acho que a gente se completa em vários sentidos, mas enfim. Ela é muito atenta aos detalhes de algumas coisas que eu tenho dificuldade. Né? Eu tenho umas deficiências de não conseguir fazer certas coisas, não prestar atenção em certas coisas, e é justamente nisso que ela é muito boa. Né? Então, de pensar o detalhe do como é que vai ser a xícara, como é que vai ser esse desenho, como é que não sei o que. Eu gosto de outras coisas, mas assim, do custo, do operacional, do não sei o que, enfim. Custo. Então, mais prático, né? Prático. Isso. Tem que comprar pago, não sei o que, agiliza, isso aqui. Mas assim, ela faz isso também, obviamente, mas com atenção a coisas que eu não sei fazer. Né? De gosto pro estilo, e né, eu não conseguiria pensar aquilo lá se não fosse com ela. Né? Tipo assim, eu sabia, eu consigo chegar aqui nessa sala de vocês e olhar, isso aqui é bonito. Eu consigo olhar pro Vita e dizer, isso aqui é bonito, eu não sei fazer ele. A Gabriela já sabe. Né? Então, isso que a gente conseguiu assim, fazer junto, se complementar dessas coisas. Assim, e tá saindo, né? Então, e pro futuro a gente tem outras coisas pessoais, outras coisas profissionais e pessoais fazendo. Mas com certeza agora o consultório vai fazer parte da nossa vida. Né? E já é um sucesso, né? E já começaram super bem ali. Que legal, né? A gente fica muito feliz em trazer os profissionais que estão no Vita, né? Que aos poucos agora já tem vários profissionais lá dentro, muitas obras acontecendo e cada vez mais profissionais renomados integrando esse time que é o Vita, esse ecossistema. E a tendência, né? Vocês bombarem cada vez mais e o Vita ser um sucesso, que já está sendo. Agradecemos a presença de vocês. Muito obrigada por terem aceitado aí bater esse papo com a gente. Não doeu nada, né? Não. Foi bem tranquilo. E obrigada, Gabriela. Obrigada, Maurício. Obrigado, Letícia. Obrigada, pessoal. Então tá, ficamos com mais um podcast do Vita Talks. Acompanhem nas redes sociais, curtam, compartilhem. Até a próxima. Até mais.